Fala aí galera, tudo tranquilo? Bem, vamos iniciar hoje a nossa aula de interações mecânicas. Vamos discutir as interações mecânicas, tá? Onde Newton trabalhou com uma parte da dinâmica, que é impulso, quantidade de movimento, colisões, tá? Nós vamos trabalhar em cima disso aí. Para entender as colisões, a gente primeiro tem que entender o impulso de uma força, tá? O impulso de uma força, tá? Uma grandeza vetorial que, quando aplicada uma força durante o intervalo de tempo, aparece um impulso. Tá? Bem, impulso é dado por força vezes tempo. Essa forma só pode ser feita através de uma força constante. Tá? Aí a minha força é constante, a minha aceleração é constante, e aí com isso aqui eu vou ter um impulso. A força em newtons no sistema internacional, tempo em segundos no sistema internacional, newtons vezes segundos, tá? Não é por segundo, não é dividido, é multiplicado, newtons vezes segundos, tá? Bem, o impulso tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então, se a força está para cima, o impulso dessa força está para cima. Se a força está para baixo, o impulso dessa força também está para baixo, tá? E um intervalo de tempo considerado. Bem, o que acontece, tá? Se o jogador de futebol bate na bola, tá? E ele tem um tempo de interação longo, tá? Se ele tem esse tempo de interação longo, ele tem uma força pequena. Se ele bate na bola muito rápido, o tempo muito curto, a força é grande, tá? Então a força é inversamente proporcional ao tempo, tá? Por isso que às vezes, quando você bate na bola lá, ela vai muito rápido ou mais devagar. Exemplo é o vôlei. Quando você vai pegar uma manchete, a bola vem muito rápido, você quer diminuir essa velocidade, aí o que você faz? Você tem um tempo de interação na manchete maior, aí a força é menor. Se você mantém a manchete firme, a bola bate rapidamente, sobe, e aí o tempo de interação é pequeno, a força é grande. Tá? Bem, impulso de uma força variável. De uma força variável, né, aí eu vou ter que calcular a área do gráfico, força-tempo. Nesse caso aqui é um triângulo, iria fazer base vezes altura sobre 2, e aí acharia o impulso médio. Com o impulso médio, eu acho a força média, que não é a força constante, tá? É uma força média. Impulso médio, força média vezes o tempo. Uma outra grandeza muito importante é a quantidade de movimento, também chamado de momento linear. É o que? Né? O que ele é uma grandeza que vai medir a massa e a velocidade. Também é uma grandeza vetorial, que tem a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Da velocidade. Tá? Então, por exemplo, se um navio transatlântico tem que atacar lá no Pia, o que ele faz? Ele tem uma massa muito grande, ele desliga o motor lá longe para que ele venha bem devagarinho, porque ele tem uma grande quantidade de movimento devido à sua massa. Tá? A massa é dada em quilograma, a velocidade é dada em metros por segundo, a unidade é quilograma metros por segundo no sistema internacional. Bem, agora vamos discutir o teorema do impulso. O teorema do impulso, toda vez que eu tenho impulso, eu tenho força. Força eu tenho aceleração. Aceleração provoca o quê? Variação de velocidade. Então eu tenho variação na minha quantidade de movimento, tá? Então eu tenho um corpo aqui com uma velocidade inicial, né? Ele aparece uma força, tem impulso, tem uma quantidade de movimento inicial. Você vê que a velocidade aumentou, a quantidade de movimento aumentou, o impulso aumentou, a força continua o mesmo tamanho. Então, impulso é força vezes tempo, massa vezes aceleração. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Eu vou substituir o meu ΔV aqui por A vezes ΔT. Vou fazer ΔV V menos V0, faço a distributiva, MV menos MV0. Então, impulso é Q final menos Q inicial. Lembrando que é vetorial, tá? Então, esse meu Q inicial é o vetor oposto, tem que mudar o sentido, tá? Então, o impulso provoca variação na quantidade de movimento. Como assim? Nessas observações que estamos aqui embaixo, tá? Bem, nesse exemplo aqui, o Q final é igual ao Q inicial, tem o mesmo sentido. Não é igual, tem o mesmo sentido. Então, cada vez que estiver no mesmo sentido, eu vou usar o sinal do menos. Por quê? Porque quando eu pegar esse Q inicial, eu vou mudar ele de sentido, porque ele é negativo. Vetor oposto. Aí eu vou ter dois vetores com sentidos opostos. Eu diminuo. O vetor resultante eu tenho que diminuir. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Agora,
um exemplo aqui embaixo, né? A bolinha vem, bate e volta na raquete. Mudou de sentido, tá? Então, meu Q final tem sentido oposto ao Q inicial. Então, o que eu faço? Eu mudo o sentido do Q inicial porque ele é negativo, vetor oposto. Os dois vão estar no mesmo sentido, eu somo. Pode acontecer também de ser perpendicular. Aí eu faço o teorema de Pitágoras. Pode ser ângulos também diferentes, lei dos cossenos, tá? Mais difícil de cair, mas existe, tá? Então, perpendicular, sinal de perpendicularidade, eu faço o teorema de Pitágoras. Nesse exemplo aqui, vamos dizer que eu tenho aqui uma quantidade de movimento inicial de 2 kg metros por segundo, tá? E eu tenho uma quantidade final também de 2 kg metros por segundo. E o tempo de interação com a raquete é 0,01 segundo. Eu quero a minha força média. Bem, ele bate e volta, muda de sentido. Então, eu vou fazer impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Vai mudar de sentido, impulso é força vezes tempo, 0,01. Q final mais Q inicial. Por que mais? Porque ele muda de sentido esse Q. Os dois vão ficar no mesmo sentido, para a esquerda. Então, minha força média vai ser 4 dividido por 0,01, 400 newtons. Se eu botasse o menos, a minha força média seria 0. A bolinha não atravessa a raquete, ela bate e volta, tá bom? Bem, espero que tenham gostado. Um abraço aí para todos.